Você acabou de realizar um sonho, passou na UFMG, mas você não conhece BH, você não conhece a rotina de uma cidade grande, você não sabe como conseguir moradia, não sabe o que priorizar. Se você está nessa situação, esse vídeo é para você. Primeiro, eu vou começar explicando como eu achei a minha moradia aqui, no caso, o prédio que eu moro hoje. E eu já quero deixar avisado aqui que não é para mim levar o meu exemplo em consideração, que eu creio que eu realmente fui uma exceção. Foi uma graça de Deus, um mistério inexplicado assim que conseguiu me colocar para morar aqui. Enfim, começando a história, o ano era 2022, eu tinha acabado de passar em medicina na UFMG e o meu pai estava precisando de um ônibus reserva para a empresa dele. E aí a gente estava meio sem grana e eu achei um leilão aqui de BH da polícia. E aí eu vi que no leilão tinha exatamente o ônibus que a gente precisava. Aí a gente organizou, fez um empréstimo no banco e conseguiu comprar esse ônibus bem mais barato, porque ele tinha algumas coisinhas para consertar. E aí a gente comprou esse ônibus. E aí tinha um amigo de uma prima do meu pai que morava aqui em BH. E aí meu pai entrou em contato com esse cara para ele organizar o ônibus aqui. E ele trouxe o ônibus para arrumar as coisas que faltavam para arrumar. Então tinha câmbio para arrumar, uma série de coisas assim. Trouxe ele para arrumar no meu bairro, que eu moro hoje. E aí ele veio e na volta para casa dele, ele viu um velhinho colocando uma placa de aluga-se no prédio. Aí beleza, guarda essa informação. Era mais ou menos dia 10 de março de 2023, quando eu vim para cá. Eu vim num Celta, veio eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha mudança, tudo nesse Celta. E a gente chegou aqui à noite, a gente não sabia direito onde dormir, então a gente dormiu no posto mesmo. Aí meu pai achou um posto lá que tinha caminhoneiro, assim, e a gente dormiu lá. Aí a gente abriu o dia, né? A gente se encontrou com esse cara, e aí o meu pai foi organizar as questões do ônibus e tal, e a gente foi procurar a casa. Aí é o primeiro grande ponto, assim, que quem chega aqui em BH se depara, que são as imobiliárias. Elas agilizam muito a vida, sim, mas o aluguel é bem caro e às vezes os apartamentos não são tão bons. Eu sei que a gente visitou uns 2 apartamentos de imobiliária, nenhum deles a gente gostou muito, porque era muito caro. Um deles tinha uma boca de fumo, assim, do lado, tinha um bordel lá do lado também, aí a minha mãe achou meio pai, assim, não quis que eu morasse lá. E aí no final do dia a gente se encontrou com esse amigo do meu pai, e aí ele disse que lembrou desse velhinho colocando a placa. E aí a gente procurou, entrou em contato, né? Eram 2 cômodos e um banheiro e custava R$ 500. Aí eu, achei meu apartamento, é aqui que eu vou morar, é isso aí. E aí a gente viu como é que era o apartamento e tal, a gente alugou, e aí eu fiquei morando lá. Aí depois de um tempo, né, eu me casei, mudei para um apartamento de baixo, maior, só que isso já é papo para outro vídeo. Mas agora falando um pouco sobre como conseguir morar aqui, como achar moradia, o primeiro tópico que eu acho é que você tem que conhecer a cidade. Eu vou abrir aqui na tela o mapa de como é a cidade, onde fica cada bairro, para vocês terem uma noção na hora de alugar se vai ficar perto ou distante da faculdade. Então, começando, o importante para você no início é você ter uma noção de como é a cidade. A gente vai agora para a tela do tablet aqui, para eu mostrar, né, onde é que fica o FMG, qual campus que tem. Então, esse aqui ó, é o campus da Pampulha. Ele é o maior campus, é onde tem a maioria dos cursos. E aí esse é o primeiro ponto. Você tem que saber se o seu curso ele vai ser só no campus da Pampulha ou se ele vai ser no campus da Pampulha e em outro campus também. Que como no meu caso eu passei em medicina, o meu campus é esse campus da Pampulha, no ciclo básico ali, os 4 primeiros períodos é aqui. E os outros 6 períodos, os outros 6 períodos não, os outros 8 períodos, eles são no campus da FM, que aí já fica nessa outra região aqui. Fica mais ou menos de carro, dá uns 30 minutos, e de ônibus leva mais ou menos isso também, do campus da UFMG Pampulha até o campus da UFMG FM. E aí, aqui próximo da UFMG Pampulha, você tem alguns bairros. Então, você tem o São Francisco, que é esse bairro que eu moro, que ele é um bairro mais industrial, assim, ele tem menos residência, mas é muito bom. Ainda tem algumas residências, e ele também é mais silencioso no final de semana, porque aí chega o final de semana, fecha as empresas, tudo, e aí fica um silêncio total muito bom para quem gosta de estudar mais ali no final de semana, quando tem uma folguinha. Você também tem esse outro bairro aqui, que aí é o bairro Liberdade. Ele fica próximo ao FMG também, fica bem fácil de ir de ônibus. Eu tinha colegas que iam até de bicicleta para o FMG, então fica bem acessível. Tem o bairro Ouro Preto também, que é um dos principais bairros onde os estudantes moram.
Esse bairro Ouro Preto, ele também fica perto do supermercado Carrefour, então tem muita coisa que dá para você comprar lá, é muito bom de morar também. Também fica muito próximo da faculdade, igual tem colegas que também iam de bicicleta. E eu acho que do campus perto da UFMG é isso que você tem que saber. Então, quando você. Eu vou falar mais pra frente como conseguir a moradia. Então, indo aqui para o campus da FM, você já tem alguns bairros diferentes. Então, você tem o Funcionários, você tem o Savassi, você tem o Santa Teresa, tem o Santa Efigênia, que também é aqui nessa região. E o que você tem que saber é que esses bairros é mais salgadinho, entendeu? Eles é mais caro. É mais caro você morar lá perto da FM. Eu, por exemplo, ainda estou morando aqui perto do campus Pampulha, porque o aluguel aqui é mais em conta. E como eu sou casado, eu moro com a minha esposa, eu não tenho a mínima condição de morar lá no centro. Tipo assim, se eu não me engano, o aluguel de um apartamento lá é tipo 2.000 para cima. Então, se você for morar lá no centro, geralmente quem faz isso mora dividindo apartamento. Então, mora em República, né? No caso, já passou já 4 períodos da faculdade, já fez bastante amizade, já pegou confiança, aí vai para lá. No início também, falando um pouco sobre como conseguir moradia aqui, você tem algumas opções. Você pode morar sozinho, né? E aí tem alguns aplicativos, eu vou deixar aqui na tela quais eu usava para ver achar, né, os apartamentos. Então, você não tem Quinta Andar, Zap Imóveis, Imóvel Web, todos esses aplicativos você pode usar. A OLX também, se eu não me engano. E tem a outra forma, que é a forma mais comum, é a forma que a maioria das pessoas fazem e ela é bem eficiente. A maioria dos meus amigos fez e deu certo, que é morar em república. Então você pesquisa no Google República ou FMG. Geralmente vai aparecer ou República só de meninas ou República só de meninos. E aí você escolhe a que você quer. Só que aí você tem que ter um breve conhecimento desses bairros para saber se ele fica perto da faculdade ou mais longe da faculdade, por exemplo. E é uma boa você entrar em república, porque o aluguel fica muito mais barato, né? No caso, divide o aluguel do apartamento em 2 ou em 3. Tem colegas que moram até em 4, então fica bem em conta. E principalmente para quem vai morar no centro, perto da FM. Fica muito bom você alugar uma república, porque aí você fica mais em conta e economiza com transporte também, que você, no caso, já vai estar lá perto do seu campus. Sobre a questão de transporte, a maioria dos estudantes geralmente usa ônibus, ou então quando mora muito próximo da universidade, costuma usar a bicicleta também. Mas para você que tem carro, eu tenho algumas dicas. No campo da UFMG Pampulha é bem fácil de estacionar. É só você chegar um pouco mais cedo, que geralmente nas ruas lá da própria faculdade você vai ter estacionamento. Agora lá na FM a conversa já é outra. Porque o estacionamento da faculdade, os estudantes não podem usar, se não me engano, são só os funcionários da faculdade que têm permissão. E em volta ali, próximo da FM, é tudo pago. Então, o estacionamento é pago, então tem rotativo. Uma coisa que eu descobri e que me ajuda demais, que é o estacionamento grátis próximo da FM, não fica tão próximo, mas fica perto, que é no bairro Floresta. Então, eu vou deixar um print aqui de onde é que fica esse bairro e como você consegue achar. Lá tem várias ruas, assim, sempre tem vaga de estacionamento lá, se você chega mais cedo um pouco. Você sempre consegue estacionar lá não tem rotativa, é de graça e é bem seguro. Porque tem um ponto de polícia ali que fica bem perto ali, sabe? Então sempre tem polícia ali no bairro, é bem seguro, bem legal. Para quem tem carro é muito útil, porque aí já economiza com o estacionamento e você sempre fica com a vaga garantida ali também. Para aqueles que já têm condição de pagar, você pode estacionar no estacionamento do Açaí, que é um supermercado que fica muito perto da faculdade, da FM, e tem alguns colegas meus que deixam o carro lá e, se eu não me engano, não é tão caro e se você aproveitar e já ir no mercado e comprar alguma coisa, sai de graça. Outra questão também que você tem que tomar cuidado na hora de vir morar aqui venha com alguns dias de antecedência. Não precisa ser muitos, mas venha com alguns dias para você conhecer a cidade. Então, se você já viu lá o seu anúncio onde é a república que você vai querer morar, onde é o apartamento que você vai querer alugar, vem com tempo, ou então pede alguém para olhar para você, entendeu? Para ver como que é aquela região, para ver se tem supermercado perto. Que é igual, se você tiver transporte, essa questão do supermercado ser perto não vai fazer tanta diferença, porque você taca a sacola lá no carro e aí fica fácil de trazer. Agora, se você não tem e você vai morar de a pé, você tem que pegar ônibus ou de a pé mesmo, você tem que observar essa distância, entendeu? Do mercado até sua casa. Então, por exemplo, eu sei que ali no Liberdade tem o EPA, que é um supermercado que tem ali próximo. Eu sei que aqui no São Francisco tem o Apoio, que é aqui próximo também. E eu sei que no Ouro Preto você tem o Carrefour, que igual eu já mostrei aqui.
Lá perto da FM eu sei que tem o Açaí, e ali por perto tem outros supermercados também. Então você vem com antecedência para olhar como que vai ser o bairro onde você vai morar, como que é, se é um complexo de apartamentos ou se é um apartamento isolado, onde você vai estar querendo alugar. Se é lá no centro, você observar se é muito longe da faculdade, então ver quanto tempo, por exemplo, leva de a pé para você ir desse apartamento até a faculdade. Se tem como você ir de bicicleta, então, por exemplo, no bairro Liberdade, eu sei que tem como, tem umas calçadas ali que você dá para ir de bicicleta seguro até. Agora, se você morar mais longe, talvez já não dê, entendeu? Talvez você tenha que pegar uma avenida muito movimentada. Você vir antes também para você conhecer um pouco o trânsito da cidade, porque o trânsito aqui é um trânsito de cidade grande. Se eu não me engano, ele está entre os 30 piores do mundo. Então, ultimamente eu vi na reportagem, está pior que o de São Paulo. Então, você tem que ter noção disso também. É, eu acho que é mais isso. Se você tem transporte, no caso, você vê se seu apartamento ele tem vaga de garagem. Se ele não tiver, você tem que vir para saber se tem alguma garagem 24 horas perto. Eu, por exemplo, aqui no meu prédio não tem vaga de garagem, mas logo ali em cima na rua tem uma vaga de garagem, que tipo assim, é uma garagem 24 horas. E aí eu alugo para deixar meu carro lá. Se eu não me engano, eu pago R$ 150 por mês